bem, caro telespectador, o Mais Arte já está no ar e, como sempre, convido a si para subscrever-se ao nosso canal e ativar o sino das notificações para se manter informado do que acontece na Vilanculo Televisão. Não se esquecendo também de partilhar todos os nossos conteúdos aos seus familiares, amigos e conhecidos para que eles também possam se inteirar de tudo quanto ocorre na minha, na tua, na nossa Vilanculo Televisão. Como vocês estão a ver, o nosso cenário de hoje está completamente diferente. Uau, oh my God. Recebemos hoje nas câmeras da Vilanculo TV o artista plástico Rúbia, que portanto vem nos mostrar aquilo que é o seu trabalho. Estás interessado em saber? Por favor, fique ligado e acompanhe. E desde já, deixe-me aqui saudar o meu convidado. Olá, Rúbia, seja bem-vindo ao programa Mundo Show. Mais arte, desculpa. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui e dizer que estou muito grato pela segunda vez. Já estive cá em 2021, né? Fui convidado, então estar aqui pela segunda vez é uma honra. Obrigado. Muito obrigada a nós, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. O cenário está bastante diferente. Aquilo que os quadros mostram é bastante bonito. Isso diz que é super talentoso. Os meus parabéns. Grato. Bem, Rúbia, antes de mais nada, gostava de saber quem é Rúbia. Rúbia é um jovem natural de Climane, província de Zambésia, e desde os meus 17 anos de idade comecei a fazer desenhos, quer dizer, apaixonei-me por desenhos, por artes plásticas, concretamente na área de desenho e pintura. E desde lá até aqui nunca mais parei, dediquei-me o suficiente e até hoje pratico a atividade. Né? Exato. Então, começou muito cedo, com 17 anos. Com 17 anos. Isso de alguma forma não comprometeu os teus estudos e tal? Não teve que largar uma parte para se dedicar à outra? Como é que foi isso? Eu creio que comprometer como tal não comprometeu. Porque, exato, porque desde que eu me envolvi nas artes plásticas, nunca desisti de fazer outras coisas. Estamos a falar principalmente na área dos estudos, né? Nunca desisti. Entrei na escola de arte, meu pai sempre obrigava-me a ir para a escola e também nunca fui um estudante tão indisciplinado assim. E sempre pratiquei as artes, assim como a escola, de forma natural, sem que separasse uma e outra parte. Mas agora dedica-se completamente a essa área? Eu atualmente dedico-me de forma mais profissional, porque antigamente eu fazia, mas era muito mais no sentido de diversão. Era mais no sentido de diversão, mas com o dar tempo eu achei que houvesse uma necessidade de fazer de forma profissional, porque eu acho que o pessoal também já estava a pressionar bastante e eu sentia-me extremamente pressionado por causa da sociedade. Alguns trabalhos que eu fazia, eu estava nas redes sociais e as pessoas davam feedback e o feedback era muito positivo e assim eu sentia-me cada vez mais obrigado a fazer o trabalho com mais força. Uau, maravilhoso. Eu estou a perceber aqui duas formas, né, de desenho. Exato. Aqui usas tintas e a outra parte lápis. Exato. Qual é que é a diferença? O que é mais desafiador para si? O mais desafiador para mim, eu acho que é lápis. É lápis, porque lápis requer muita técnica, muita forma e o papel pelo qual eu trabalho com ele não é um papel profissional. Existem papéis mais específicos para poder fazer artes, né? Principalmente estamos a falar de desenho no papel. Não, eu como uso papel de A4 e não é um papel assim específico, é mais aconselhável em fazer um retrato real. É por esta razão que um retrato feito no papel A4 não é tão real quanto um retrato, por exemplo, feito num papel profissional como, por exemplo, papel de ganso. É um papel mais específico, né? E como o papel custa caro, e nós como artistas também não podemos parar de desenhar, não podemos parar de fazer as nossas obras porque não temos material de alta qualidade. Então nós nos reinventamos. E é por esta razão que eu penso que fazer no papel é um bocadinho chato em relação à tela. Ok. Mas quanto ao material que usa na tela, como é que é esse processo? Estou a ver, não é difícil, não é caro também em comparação ao papel. Se formos a ver aqui, o que está em jogo para lápis é o papel. Exato. Questões mesmo de material é um bocadinho puxado. Porque, por exemplo, estes materiais que eu atualmente estou a usar
mando vir de fora. Então foi um investimento que eu tive que fazer, mandar vir um bocadinho de carro. É claro que lá o produto está um bocadinho barato, mas por questões de transporte e tudo mais, acaba sendo um bocadinho elevado o custo. Mas mesmo assim nós tentamos fazer de tudo e investimos o suficiente para que continuamos a fazer as nossas atividades artísticas. Ok. Yeah. Mas visto que é um trabalho próprio, que, portanto, você é o próprio patronato da sua pequena e média empresa, como é que é isso? Para ser sincero, não estou sozinho, Ok. né, neste movimento. Ok. Há um colega meu que anteriormente, quer dizer, na entrevista que nós realizamos aqui em 2021, eu havia citado ele, é o Joel Kumbani, Ok. que é um amigo e estudou também aqui na SDN. Então ele também tem me dado apoio, né, em questões de materiais. Exatamente. Sim. Para além dele também tem o meu irmão. O meu irmão, ele também sempre costuma me apoiar. Ok. E então com um pequeno esforço meu fizemos aquela junção e tentamos comprar os materiais. Ok. Mas visto que o mercado está a correr bastante, está a se desenvolver nesta área, o que é que vocês fazem para, portanto, vencer as estratégias de concorrência, as estratégias de marketing e concorrência? Para ser sincero, as estratégias de marketing e concorrência é um bocadinho complicado, porque esta área eu penso que requer investimento. Exatamente. E requer um alto investimento, né? E requerendo esse investimento, nós como fizemos com aquilo que nós podemos, e não diria que não estamos a promover o suficiente. Exatamente. Nós estamos a dar tudo aquilo que nós podemos, Exato. né? Mas eu gostaria que fosse mais, né? Que existisse talvez alguém que viesse dar mais a mão para poder fazer com que os meus trabalhos tivessem mais divulgações, mais publicações em diferentes redes mais elevadas, né? Ok. Ou em diferentes canais, assim que. Ok. Como eu disse a priori, estou aqui a ver desenho feito a lápis. Exato. E outro a tintas. Já alguma vez tentou experimentar a esferográfica, a caneta, um desenho feito a caneta? Em particular tenho um desenho aqui que fiz com esferográfica. Ok. Eu acredito que seja o primeiro desenho meu a fazer a esferográfica, né? Então foi um desafio, né? Foi um desafio e fiz o desenho em princípio. É uma imagem de uma artista moçambicana. Okay. Então, quando veio um amigo meu em casa para poder fazer a visita, e ele viu o desenho e gostou muito, talvez por causa da técnica e pelo simples fato de ser diferente, né? Okay. do desenho feito a lápis. Então ele gostou do desenho, tirou foto e enviou para a artista, uma cantora que reside em Maputo. Okay. Então ele, quando envia para ela adorou tanto o desenho, postou nas páginas delas e teve uma aceitação, um número de visualização muito extraordinário que eu nunca tive. Para mim aquilo foi uma honra. Uau, então, eu agradeci muito a ele. Chama-se o Cipriano, Antônio Cipriano. Ok, uau. Desculpa, maravilhoso. Então, já alguma vez pensou em investir mais na caneta? Qual é que é o grande desafio de trabalhar com a caneta? O grande desafio é a tonalidade. Ok. Exato, é a tonalidade. Porque a caneta, às vezes, eu trabalho com um Bic. É a caneta pelo qual eu trabalhei com este desenho. Então, por causa da tonalidade, tens que pegar a caneta de uma boa posição, para evitar com que a tinta despeje. Porque se a tinta despejar em maior quantidade, vai deformar o próprio desenho. Exatamente. E depois acaba saindo de forma imperfeita, não aquilo que no real desenho é. Ok. Então, eu acho que isso é um grande desafio. Exato. Uau, maravilhoso. Mas já tentou mesmo investir também na caneta, tentar produzir mais quadros usando a caneta e tal? Esse em particular é um projeto em que eu estou a desenvolver, né? É um projeto em que estou a desenvolver e em casa tenho alguns desenhos que já estou a esboçar. Ok. E o objetivo é mesmo produzir com caneta, para fazer a diferença, né? Para evitar só pintar e desenhar com lápis. Então a ideia é sempre fazer a diferença. Até mesmo para além do uso da caneta, estou a produzir umas obras, né, de processo de reciclagem de chinelos. Estou a produzir retratos
a partir de reciclagem de chinelo. Uau, É uma obra diferente, eu acredito que poucos já viram essa técnica. Uma grande inovação. Então será uma inovação. Eu acredito que será uma inovação. Uau, maravilhoso, maravilhoso. Mas começaste mesmo a trabalhar nesta área em 2017, mas profissionalmente parte de que ano até que ano? Não, 2000, eu quis dizer, talvez acabei com 17 anos, quis dizer com 17 anos. Sim. Comecei a desenhar com 17 anos, mas entrei na escola com 17 anos e em 2011. Exato, foi em 2011. E como é que começa a trabalhar? Quando é que começa a trabalhar profissionalmente nesta área? Profissionalmente, eu acredito que seja em 2018. E qual é que foi o ano desafiador de lá até cá? O ano desafiador? Eu acho que foi o ano zero. Né? Neste caso, estou a dizer 2011. Que foi o ano pelo qual eu entrei na escola de arte. Então, digo que foi desafiador porque eu acredito que, se calhar, fui um dos péssimos alunos na escola. Então, eu enfrentava muitas dificuldades. Alguns hoje em dia pensam que, se calhar, eu nasci com aquele dom natural, e eu costumo dizer para as pessoas que não é uma questão de dom, foi esforço. Né? E eu, cada dia, cada vez mais, eu me esforço o suficiente para tentar mudar e fazer de forma mais profissional. Então, primeiro, em 2011, neste caso, foi extremamente difícil. Há desenhos que eu fazia, por exemplo, retratos, eu fazia e desenhava a sua cara, era um mal sair cara de alguém que não tem nada a ver. Então aquilo também incomodava-me. Foi uma das coisas que fez com que eu cada vez mais me esforçasse a fazer o retrato. Certo. Caro telespectador, momento de uma breve pausa. Já já estaremos de volta, portanto, não saia daí. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Estamos de volta à nossa segunda e última parte do nosso programa. Se acaba de entrar, por favor, subscreva-se e ative o sino das notificações de forma a se manter informado do que acontece na Vilanculo Televisão. Como eu disse a priori, o nosso convidado de hoje é Rúbia, artista plástico, que, portanto, vem nos mostrar o seu trabalho, a qualidade do seu trabalho. Por favor, fique ligado e acompanhe até o fim. Rúbia, gostava mesmo de saber qual é que é o plano de crescimento, já que não está a trabalhar sozinho, o que é que vocês fazem para levar a cabo, face ao desenvolvimento dos vossos trabalhos? O plano, em particular, queria revelar algo que ainda não disse. Nós temos uma exposição, quer dizer, a exposição é minha particular, e irei realizar em dezembro deste ano. Então a exposição chama-se Lágrimas do Velho Samambaio. É uma exposição que não só estarei sozinho. Eu fiz um apelo e convidei alguns artistas, dos quais convidei 3 artistas de Climane e 3 artistas locais daqui. Não ia convidar só de Climane e não convidar daqui. Então, lógico. Convidei 6 artistas e para poderem participar desse evento cultural. E o objetivo é muito mais de fazer essa troca de experiência, workshop, né? Que eu já realizei uma exposição em 2020 e esta aqui eu realmente queria que fosse minha, sozinha, sem participação de nenhum outro artista. Mas depois eu vi que houvesse necessidade de convidar outros artistas para, se calhar, também dar oportunidade e não só oportunidade, fazer com que haja uma troca de ideia entre artistas de Climane e artistas locais daqui, de Vilanculo, porque eu sinto que existe muito potencial. Aqui costuma haver vários jovens com muita habilidade
E já perguntei, por exemplo, para 3 dos jovens, 2 aliás, dos jovens que fazem artes plásticas, e eles disseram que nunca realizaram uma exposição particular. Então, para mim, aquilo foi meio chato, né? Um jovem com muita habilidade Exato. e não ter Com nenhuma, muito talento, exatamente, muito talento, muita criatividade e não ter nenhuma exposição particular. Então, foi daí, deste princípio, que eu achei que houvesse uma necessidade de fazer uma exposição particular, mas com participação De outros e artistas. de outros artistas. Uau. Eu acho que isso será uma dinâmica diferente, né, de fazer com que haja aquele intercâmbio e trocas de ideias. Exato. Exato. Então estamos a assumir que já dispõe de uma galeria. Galeria de arte? Uhum. Não tenho O que galeria. é que está a faltar? Eu acho que condições, Ok. né? Eu acho que ainda não há condições suficientes para criar uma galeria. Ok. Porque uma galeria precisa estar num sítio bem localizado, né? Pode não ser algo tão luxuoso, mas precisa fazer um pequeno investimento, uns pequenos concertos, e nós ainda não entramos, ainda não começamos a pensar mais nesse sentido. Agora estamos mais focados em divulgar e promover nossos trabalhos a nível das redes sociais, quer seja nacional assim como internacional. Ok. Yeah. E qual foi a sua grande obra que até então se orgulha de ter feito e que foi de maior satisfação para quem vendeu e para ti também? E a maior obra que eu já pintei, eu já desenhei, Sim, eu que retratava. eu creio que seja de um jovem estudante da ISDER chamado Mauro, e uma moça de nome Ineida. Ok. São 2 casais jovens, digamos assim. Então eu fiz aquele retrato, acho que foi um dos primeiros retratos que eu a fazer quando estive aqui em Vilanculos. Ok. E foi um dos retratos que teve mais aceitação e que fez com que eu também fosse conhecido Ok. com diversas pessoas, né? Uau, maravilhoso. Então, dizes que começaste mesmo a trabalhar profissionalmente em 2018. Então, era Exatamente. antes da chegada da pandemia da Covid-19. Então, depois do ano 2018, veio aí 2019, 2020, que foram momentos atípicos aqui em Moçambique. Como é que foi trabalhar nessa época? Foi complicado. Eu, em particular, a exposição que fiz, primeiro a minha exposição intitulada A Visão de um Sonhador, Ok. fiz em 2020. Também foi um ano atípico, exatamente. Então foi complicado porque estávamos em pandemia, não tínhamos muitos turistas, né? E cá em Moçambique não tínhamos compradores, mas mesmo assim eu não deixei de fazer a exposição porque já estava marcado. E eu sou daqueles que, quando marco uma coisa, por mais que haja algo que venha impedir, desde que não seja algo assim tão profundo, né? Que pode fazer com que eu não faça a coisa, então eu realizo. Então eu vi que, e claro, estávamos em problemas, mas também era uma oportunidade. Fazer uma exposição em tempos de Covid-19 foi algo marcante. Eu acredito que jamais existirá uma oportunidade como essa. Então foi um aprendizado. Tivemos dificuldades, mas também tivemos sucessos, né? Exato. Divulgamos a exposição, foi algo que passou em vários canais, até passou no telejornal. Eu já recebi ligações com as pessoas que a exposição passou no telejornal, etc. Que foi uma coisa muito poderosa para mim. Em particular, meu pai ficou muito satisfeito. Né? Então, em termos de pintura, o que é que as pessoas os seus clientes preferem? Pinturas de tintas ou desenhos mesmo feitos a caneta, lápis? Como é que é isso? E por quê? Cá eu vou falar de cá em Vilanculos. As pessoas aqui têm mais pedido ou solicitado desenhos feitos a lápis. Eu acho que talvez seja por causa do preço, né? E dos quais muitas das pessoas que pedem com que eu faça esses trabalhos às vezes são estudantes, alunos, né? Neste caso, e idosos, né? E, por exemplo, a esposa está a fazer aniversário e liga para mim e pede para que eu faça um retrato, mas a lápis, talvez por causa do preço. Eu, quando digo que, por exemplo, uma pintura minha custa 10.000 meticais ou 7.000 meticais, as pessoas ficam com medo. Ok. Talvez dizem, esse dinheiro é muito. O moçambicano não está habituado a comprar uma obra de arte com
esse preço. Exatamente, Sim. com um preço que nem é tanto assim. Sim, E sim. se formos a ver em países mais desenvolvidos ou em países como, por exemplo, Itália e demais outros países, uma obra de arte não vais comprar a um preço de banana, né? Mas como estamos em Moçambique, as coisas também são complicadas. Às vezes nós vendemos nossos quadros a preços muito reduzidos porque Ok, exato. por falta de opção, né? Por falta de opção. Uau, uau, certo. Bem, já estamos mesmo quase na reta final do nosso programa, mas como é que fazes, né, para divulgar os seus serviços? Quais são as plataformas que tu usas e tal? Será que as pessoas têm, portanto, aderido com tanta massividade a seus produtos e tal? Como é que é isso? Eu, em particular, divulgo meus trabalhos nas redes sociais, em particular Facebook, Instagram às vezes, né? Às vezes, muitas das vezes quem posta são colegas, né? Que já têm a página e que têm muitos seguidores. Eu, no meu caso, tenho a página há pouco tempo e não tenho muitos seguidores, então achei que seria mais eficiente, né? Pedir para amigos que tenham uma página assim mais fortificada. Como, por exemplo, o Antônio Cipriano, que é um dos amigos, já tem a página há muito tempo. A página fala sobre turismo. Ok. Então, falando sobre turismo, eu acho que é um local específico e ele tem seguidores suficientes para divulgar meus trabalhos. Então, ele às vezes tem divulgado meus trabalhos lá. Ok. Mas quanto a isso, existe segmentação do mercado ou é para todos? É para todos. Minha arte não tem barreira. Ok. Não tem nada a ver se é político, se é jornalista, se é professor, se é um miúdo de 15, 20 anos de idade. Minha arte é para todos, né? Eu acho que uma obra de arte não tem barreira. Então, todas as idades podem adquirir uma obra de arte minha. Ok. Falou aqui o termo turista e me surgiu aqui uma questão que eu gostava mesmo de saber se a adesão massiva dos seus quadros em parte dos turistas ou pessoas mesmo locais? Vamos fazer esta comparação. Digamos que em questões turísticas, para os turistas, não há muita adesão assim, né? Talvez seja por falta de contactos. Falta de contactos, porque muitas das vezes, quando nós não temos os contactos corretos, às vezes vendemos, mas não de uma forma assim acelerada. Então, quem compra mais minhas obras são moçambicanos, para não mentir. São moçambicanos. Para os turistas, um e outro já adquiriram uma obra minha. Ok. Mas o que é que constitui uma limitante e desafio trabalhar em Vilanculo? Em Vilanculos, eu acredito que Vilanculos tem um nível potencial extremamente forte no que diz respeito ao turismo. Então, por isso eu não me sinto perdido aqui, né? Eu não me sinto perdido aqui e o que eu faço é de criar condições de cada vez mais criar esses laços com instâncias turísticas e amizades de pessoas que trabalham em hotéis e tudo mais. Agora tenho alguns amigos que trabalham no Baía Mar, alguns no Beach Lodge e no Hotel Donana. Então, são pessoas que eu às vezes tenho mantido contato com eles e costumo pedir alguns segredos de como fazer uma venda de obra de arte, né? São pessoas específicas que eles trabalham mais com artesanato e pintura. Algo assim. Certo. Bem, caro telespectador, chegamos mesmo à reta final do nosso programa. Eu vou pedir aqui a Rúbia para, portanto, deixar seus contactos. Caso alguém queira, portanto, os serviços dele, pode aqui aproveitar o instante para deixar contactos, as suas redes sociais e também mandar abraços para os seus conhecidos. Meu contacto é 84 83 15 165. Repito, 84 83 15 165. Mandar abraço em primeiro lugar para a família lá em casa. Falo de pai, mãe e aos meus irmãos. E mandar também um forte abraço para o meu mestre, o Amurabi Alberto Falso, conhecido por Pinda. Um forte abraço também vai para os meus colegas da Escola de Arte. Não deixaria também de agradecer ao Joel Arão Kumbani, que é o meu manager, né? Ele tem sempre me dado suporte love e tem me apoiado bastante moralmente, assim como financeiramente. Também falo do Antônio Cipriano, que
foi um dos colegas que ajudou-me bastante a realizar aquela exposição. Né? Yeah. E Ben Júnior, são vários. Yeah. E gostaria também de mandar um forte abraço para ti, né? Apesar de estarmos aqui juntos, mas o abraço também vai para ti. Uau, yeah. Muito obrigada. A Vilanculo TV, portanto, agradece a si, Rúbia, por ter aceito o nosso convite. Muito mesmo. Obrigada. Caro telespectador, nós ficamos por aqui com a promessa de voltar com mais arte para a semana e com mais assuntos interessantes. Fique ligado sempre a Vilanculo TV. Beijos e até lá.